Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura e discussão da segunda parte do Ser e Tempo. Dando continuidade mais especificamente ao capítulo 1 da segunda parte, que é sobre o ser para a morte. Né? A gente viu já os parágrafos 46 e 47. E agora vamos ver os parágrafos 48 em diante, até o 53. Né? O Yuri tinha comentado que, Yuri e o Arthur, né? Enfim, tinham comentado que talvez vocês fossem acabar priorizando mais o 53, né? E aí eu até, enfim, propus uma dessas minhas traduções aí que eu faço meio como uma forma de estudar também. Para o 53, passei ontem para vocês, né? Enfim, né? Mas só para ter mais uma para cotejar, enfim, sempre o objetivo é um pouco esse, né? E, bom, vamos lá então. Quem começa? Só tentar abrir o texto aqui. Fica tranquilo. Não, fica, se preferir. Aqui meu texto mesmo. O seu texto? É. Eu não tenho isso. Essa tradução não tem. Esse não tem meu jeito. Acho que a gente, pelo menos não preparei exatamente uma introdução ao texto. Por ser um texto também relativamente grande, eu achei que valeria mais a pena ir direto para ele, e a gente dividiu o seminário em duas partes. Eu fiquei com as 3 primeiras sessões, o Arthur com as 3 últimas, muito gentilmente, porque essa semana estava uma loucura completa, porque eu também tinha prazo final para entregar projetos de doutorado na USP, então foi uma loucura, mas nessa. Eu fiquei então com as 3 primeiras sessões, 48, 49 e 50, o Arthur com as 3 últimas, e a gente combinou de cada um expor cada uma dessas sessões, e como evidentemente a gente leu o texto todo, a gente vai entrando na fala do outro, conforme for necessário. A gente já tem precisão disso. E, bom, é isso. Tentei seguir o texto o mais proximamente possível, porque não é algo que eu manjo, então acho que a forma mais segura assim, de preparar um texto de alguma coisa que você não sabe tão bem sobre é ficar o mais quente ao texto possível. Então eu vou indicando mais ou menos onde eu estou. Tentei também não fazer citações tão longas, mas se for o caso, a gente pode parar e ler as passagens que vocês acham mais importantes, caso eu pegue alguma dessas passagens, tá? E, bom, é isso. Preparei um texto e eu vou dando uma lida nele, uma fala, na verdade. E a gente vai conversando a partir disso. Então, o seminário de Ser e Tempo, 48 e 53, primeira parte do seminário, 48 e 50. E a primeira dessas sessões é a sessão 48, que tem o título Pendente, o Fim e a Totalidade. E eu utilizei a tradução da Márcia, coloquei a paginação que está no PDF também, talvez isso seja um pouco problemático, e acabei não conseguindo ficar com o livro físico, mas também acho que não vai dar tanto problema assim. Antes de, então, de fato, entrar na sessão 48, só vou relembrar rapidinho que a Agner indica qual vai ser o caminho investigativo que vem a partir da sessão 47. Então, só vou dar uma relembrada rápida do que aconteceu no 47 para a gente conseguir se encaminhar para o 48 com mais segurança. Na sessão 47,
como a gente viu no último seminário, tem-se a tentativa de apreender a morte como uma possibilidade ontológica, como modo de ser, possibilidade de ser, do ser aí a partir da morte dos outros. Isso é, Heidegger analisa se é possível esclarecer tal modo de ser quando passamos pelo processo de perda de um outro ser aí, de um ente querido. E a conclusão a que se chega, como já sabemos, é que isso não seria possível. Primeiramente pelo fato de que, ainda que o finado não seja comparado com os entes intermundanos com os quais lidamos, estar junto do finado ou ser com o finado através de ritos fúnebres, por exemplo, não viabilizaria nem a experiência mesmo de findar, nem o vislumbre dessa possibilidade ontológica de ser aí, justamente porque essa possibilidade é uma possibilidade ontológica que só é propiciada a cada ser aí, isso é singularmente. Em segundo lugar, a tentativa de acesso a essa possibilidade ontológica via se colocar no lugar da pessoa que morreu evidencia que estamos tentando, de certo modo, substituir um ser aí por um outro ser aí. No entanto, cito Heidegger, ninguém pode assumir a morte do outro, pois a morte é, cito novamente, essencialmente e a cada vez minha, e de fato significa uma possibilidade ontológica singular, na medida em que coloca totalmente em jogo o ser de cada ser aí. Fim da citação. Dessa forma, a conclusão da sessão 47, que encaminha a discussão que teremos no seminário, é que o aspecto fundamental da morte é que se trata de uma possibilidade ontológica singular. Eu acho que essa é a conclusão que a gente chegou lá nos 53. Portanto, devemos nos voltar para tal aspecto singularidade da morte para darmos conta da totalidade, Ganzheit, e possibilidades de ser aí circunscritas pelo fim, que é a morte quanto uma possibilidade ontológica. É isso que Heidegger diz no último parágrafo da seção 47. E o que vem escrito no título da seção 48 é o pendente, enfim, a totalidade, justamente do que acabei de mencionar. Agora do início à seção 48 mesmo. Como já é de decisão anterior, da seção 47, há uma tentativa de caracterização da morte negativamente. Ou seja, em contraste com outras concepções possíveis e, por sua vez, são incompatíveis com uma ontologia do ser. Ou melhor dizendo, não se trata apenas de uma incompatibilidade entre ontologias regionais e ontologia do ser aí, mas antes que fim e totalidade aparecem outras chaves, em variações, é a palavra utilizada por Heidegger, a depender da ontologia regional que está em questão. E essas outras chaves são condicionadas à ontologia do ser aí. Eu acho que é justamente isso que Heidegger está querendo dizer nos dois primeiros parágrafos da sessão. Eu cito para vocês. O segundo parágrafo. Não sei se tem aqui para mim ou... Tá, a internet que tá ruim? Não, não tá bom. Vou mostrar aqui, mais fácil. Então eu cito o segundo parágrafo de 48 na página 22. Tá, achei. O interesse predominante das considerações seguintes volta-se para as variações de fim e totalidade, as quais, em sendo determinações ontológicas da presença, devem orientar uma interpretação originária desse ente. Sem perder de vista a constituição existencial de resposta do ser aí, devemos tentar decidir em que medida os conceitos de fim, totalidade e de início se impõem, quer como categorias, quer de modo indeterminado, são ontologicamente inadequados ao ser aí. A recusa de tais conceitos deve, por fim, indicar positivamente as suas regiões específicas. Com isso, consolida-se a compreensão de fim e totalidade nas variações como existenciais. Não é só a realidade virtual que está atrapalhando, a física também. Voltando, com isso, consolida-se a compreensão de fim e totalidade nas variações como existenciais, que haverá de garantir a possibilidade de uma interpretação ontológica da morte. Como acabei de dizer antes da citação, é a partir então
de uma análise das variações de fim e totalidade ocorridas em diferentes regiões, que veremos a inadequação de tais ontologias regionais para o Seraí. E, por outro lado, como fim e totalidade, enquanto possibilidades adequadas ao Seraí, condicionam tais ontologias regionais, ou essas ontologias regionais pressupõem fim e totalidade enquanto possibilidades ontológicas do Seraí. Feitos esses apontamentos que eu diria que são metodológicos, ou sobre o caráter negativo que, por hora, a elucidação de fim e totalidade possui, Heidegger nos diz que, até aqui, vimos 3 teses sobre a morte. A primeira, que o Seraí pertence, que ao Seraí pertence ou ainda não, que podemos observar através da ideia de pendência. Segundo, que a pendência acaba quando este ente chega ao seu fim, isso é, quando ele não está mais aí. E, por fim, que o chegar ao fim do Seraí é insubstituível, como vimos no final da... insubstituível, acho que naquele sentido de que a gente não pode pensar na morte de um outro ente. Como vimos ao final da sessão 47. Aí, então, dentro dessas 3 ideias, começa pela ideia de pendência, analisando de que modo ela se encaixa ou não na ontologia do Seraí. Ele faz isso através de alguns exemplos. Sabendo que no Seraí há sempre uma não totalidade ineliminável, eu acho que isso significa que não existe uma forma de efetuar todas as possibilidades de ser esse ente, dado aquele fim. Heidegger utiliza o exemplo de quitar uma dívida para pensar se poderíamos completar essa não totalidade. Pensando no exemplo de uma dívida, é como se o Seraí pudesse pagá-la paulatinamente, até que por fim amortize a dívida. Ou seja, ele ainda não pagou completamente essa dívida e, portanto, não está desde o momento inicial em que a contrai a dívida junto dessa parte que está faltante. Nesse sentido, o que falta ser amortizado se junta ao que já foi pago. Porém, não no sentido de estar junto desde o início com o que já foi pago lá no início, ou nesse início de contração da dívida. Mas sim no sentido de algo a ser somado ao que foi pago, no momento em que se contrai a dívida. Quanto a essa junção de partes, Heidegger nos diz, já eliminando a possibilidade de se pensar a não totalidade do ainda não próprio Seraí, ele nos diz, eu cito na página 23, o ente em que alguma coisa ainda está pendente tem o modo de ser do que está à mão. Fim da citação. Como é dito logo em seguida, as possibilidades do Seraí não podem ser apreendidas tal como aquilo que está à mão, como entes que vêm de encontro ao Seraí no mundo. A ideia de junção de partes, até que se chegue à totalidade, é incompatível com a característica do Seraí de que o ainda não já é sempre seu, uma possibilidade que é sua. Heidegger, então, agora na página 24, lança mão de um outro exemplo que poderia de algum modo ser compatível com essa crítica que foi feita ao exemplo da dívida. Quer dizer, ele pensa em algo ao qual ainda não já seria sempre seu e não uma sucessiva complementação até que se chegue a uma totalidade que seria a soma das partes. O exemplo utilizado é aquele da Lua, né? Das fases da Lua. Ainda que em certas fases da Lua não possamos apreender por completo, não possamos apreender por completo, aliás, a gente não pode aprendê-la perceptivamente por completo em nenhum momento, dado que a Lua cheia não ilumina, não é a Lua exaustivamente iluminada. Então, ainda que não possamos aprendê-la por completo, todas as partes da Lua já são sempre dela. Evidentemente, nota Heidegger, o exemplo diz respeito apenas à experiência perceptiva. Diferentemente da Lua, o Seraí ainda não é efetivamente, ou de modo real, a totalidade de seu ser, mas ele pode vir a ser efetivamente as possibilidades que ele ainda não é, mas isso não significa que tais possibilidades de ser já não sejam suas. Na verdade, elas apenas não foram efetivadas para o seu Seraí, apesar de serem possibilidades que o constituem enquanto Seraí. Eu fiquei utilizando efetivadas, mas acho que a tradução está escrito real, realizadas. Vício de hegeliano. Eu até escrevi aqui, vício hegeliano mesmo. Escrevi exatamente isso, jargão hegeliano. Com isso, passamos ao terceiro exemplo, que a princípio apresentaria tal característica que distingue o Seraí do ser da Lua, a saber, novamente, de que as possibilidades de ser são constituintes de seu ser, ainda que tais possibilidades apenas venham a ser efetivadas ou possam vir a ser efetivadas, diferentemente da Lua, que já é um todo real, né, ou efetivo. Heidegger pensa então no processo de maturação de um fruto.
fruto ainda não maduro não tem como exterior a si a determinação do seu estado maduro. Isso é, não se trata de uma complementação. O ainda não ser maduro do fruto é característico do seu modo específico de ser, Heidegger diz. Modo específico de ser o fruto. De fato, o mesmo se daria com o ser aí segundo Heidegger, pois, cito, na página 25, o ser aí enquanto ele é, já é seu ainda não. Com isso se vê que tanto o fruto quanto o ser aí tem de ser suas possibilidades, seu ainda não. Mesmo que isso não signifique, ao menos no caso do ser aí, exercer todas essas possibilidades de ser que já são sempre suas. Contudo, assim como nos exemplos anteriores, Heidegger já sinaliza o caráter de ser dado ou estar à mão do fruto. E a partir de agora irá explorar as diferenças essenciais entre o ainda não do fruto e o do ser aí, de modo a, cito ainda na página 25, reconhecer o que há de determinado em tudo que dissemos até o momento sobre fim e findar. Passando agora às diferenças que encaminham para uma melhor caracterização de fim e totalidade do ser aí. Heidegger diz que, de fato, tanto fruto quanto ser aí já são desde o início tudo que não assim. A diferença se encontra, no entanto, no ainda não de ambos. Por um lado, o fruto, quando maduro, está completo, apresentando completude, polêmica. O ser aí, por sua vez, esgotaria todas as suas possibilidades de ser, se completaria. Uma pergunta, né? O ser aí, por sua vez, esgotaria todas as possibilidades de ser, se completaria ao chegar ao seu fim, como que complementando o processo de maturação? Completando o processo de maturação? A resposta de Heidegger é que o ser aí, diferentemente do fruto, pode muito bem completar seu percurso, morrer, sem que tenha chegado à maturidade. Aliás, aponta Heidegger, no caso do ser aí, não é necessário que se morra para que se chegue à maturidade ou ao fim desse processo. E aí, o comentário, como acho que vai ficar cada vez mais claro ao longo do texto, chegar à maturidade talvez seja o mesmo que essa ideia de propriedade, de cidade, ou algo como que tomar essas rédeas da própria vida, efetuar ou não efetuar essas possibilidades que você mesmo se incumbe, que o ser aí se incumbe. Se pode, então, no caso do ser aí, integralizar-se, amadurecer-se completamente sem que se chegue à morte, em que sentido, precisamente, a morte deve ser vista como findar o ser aí? E eu acrescentaria, eu acho que é mais ou menos essa pergunta que o Heidegger coloca, eu acrescentaria uma outra pergunta, o que seria tal completude das possibilidades de ser o ser aí, na qual, na maior parte das vezes, não se chega. Seria o ser autêntico, em oposição ao ser inautêntico? Enfim, eu não sei. Mas eu acho que a resposta está dada mais para frente. Você pode só reformular a pergunta para o... Eu acrescentaria a pergunta de o que seria tal completude das possibilidades do ser aí, na qual, na maior parte das vezes, ele não chega, né? Ele não chega necessariamente à maturidade. Acho que é isso que o Heidegger está falando. E aí, chegar à maturidade seria ser autêntico, inautêntico. Aqui fica, né, essa relação da maturidade do fruto com a maturidade, digamos assim, do ser aí humano, né, fica no ar, assim, né, como uma espécie de sugestão, né. Mas, enfim, acho que de fato a gente pode pensar depois, né. Heidegger, então, explora a questão posta ao fim da página 25, que sentido a morte deve ser concebida como findar do ser aí. O ser aí finda, e de início podemos tomar tal findar no sentido de terminar, tal como uma chuva ou qualquer outro ser termina, né? Por exemplo, o fim de um caminho. O terminar de um ser que é simplesmente dado tem o sentido de acabamento, ou estar pronto na tradução do Fausto, né? Me parece que só podemos aprender o ser aí como acabado ou pronto quando falamos da morte em seu sentido físico, ou seja, um certo ser dado à mão que, enquanto organismo vivo, acabou. Porém, cito Heidegger na página 26, enquanto fim do ser aí, a morte não se deixa caracterizar adequadamente por nenhum desses modos de findar. Pois, supor-se-ia o ser aí, eu acrescentei esse pois supor-se-ia o ser aí como ser simplesmente dado ou como algo à mão. Fim da citação. Agora, finalmente, acho que Heidegger chega em uma caracterização mais positiva do que é o findar próprio da morte do ser aí. Então, eu cito o parágrafo inteiro ainda na página 26. E agora,
começa da mesma forma. Da mesma forma que a presença, enquanto continuamente já é o seu ainda não, falei presença aí, mas beleza. Ela também já é sempre o seu fim. O findar implicado na morte não significa o ser estar no fim, o ser aí, mas o seu ser para o fim. A morte é um modo de ser que, para o ser aí, assume no momento que é. Para morrer basta estar vivo. E aí, não sei, né? Mas acho que no Estado popular, né? Brasileiro, mas acho que não é. Mas acho que tem uma significado que o Ryan está querendo dizer, mas ela modifica um pouco, né? Tem um lance de. A gente já está velho, quando eu adotei a tradução. Então, logo o ser humano chega à vida, ele já está velho bastante para morrer, né? O que me parece importante salientar aqui é essa ideia de ser para o fim, do ser aí, e não apenas o ainda não ser aí. Quer dizer, ser aí em todas as possibilidades de ser, mesmo que ainda não a seja efetivamente. E ao mesmo tempo, ser aí já é o seu fim, na medida em que é sempre projetado para a sua única possibilidade de ser, que é ineliminável, qual seja a do findar de suas possibilidades de ser. Morrer, né? Ser para a morte. Sabendo então que ser aí é um ser para o seu fim e que isso se dá com a morte, devemos passar a análise do ainda não ser aí, que conjuga todas as possibilidades de ser, só que agora através de uma análise existencial da morte, na medida em que ela cito na página 27, na medida em que ela fornece a base suficiente para se delimitar o sentido possível que se fala de uma totalidade do ser aí, nessa nação. O que sabemos, portanto, através desse procedimento negativo que foi feito nessa sessão, é que ser aí não pode ser caracterizado nem através da ideia de pendência, nem através da ideia de estar no fim como completude de um percurso, com o qual chegaria à maturidade desse ser. E aí, com isso, eu passaria à próxima sessão, onde o procedimento negativo ainda vai ter continuidade, só que agora destacando as diferenças entre as ontologias regionais quanto às interpretações da morte, a fim de se chegar à morte dentro do contexto de uma ontologia do ser aí, a qual condicionaria essas ontologias regionais. Posso passar? Posso fazer um comentário antes? Na verdade, eu escrevi, fiz umas anotações aqui, retomando o 47 e entrando no 48. Aí eu não vou evitar chegar ao 49, que é uma parte que, enfim, mas que eu acho que retoma um pouco do que você falou, só tentando pensar vamos dizer, no contexto mais geral do projeto, né, de CLT. Então, voltando um pouquinho para o 47, que você mesmo retomou, né, bem compreendida, em termos ontológicos, né, a morte representa a perda do aí que somos. Sem aí, já não há qualquer ser. Né? Nós somos um ser aí, né, não vigora, né, não subsiste sem o outro. Então não há qualquer ser no sentido de existir, ainda que siga presente o corpo, e entre os seres aí que ficam, as lembranças do morto, etc. Né? Isso a gente falou um pouco na semana passada também. Isso é algo que podemos compreender levando em conta a morte do outro, né? De que temos, aí sim, uma experiência. A vida daquele ser aí ficou assim delimitada, completou-se. Já não há para ela qualquer ainda, né? Não tem o ainda não. Por outro lado, como dito, a pessoa que se foi segue fazendo parte de nosso ser no mundo, não o cadáver, evidentemente, ainda que no primeiro momento, né, sim, no momento do velório, etc., né, mas todo o conjunto de memórias, quer físicas, fotografias, pertences deixados, etc., né, quer abstratas. Todas essas considerações, porém, dizem respeito ao que podemos aprender com a morte do outro, que nada nos ensina, contudo, sobre a nossa própria morte. Afinal, por mais que muitas experiências que temos ao longo da vida possam, em alguma medida, ser partilhadas entre nós, de modo que o vivido por um ensine algo sobre isso a quem não o viveu, na medida em que este consiga colocar-se no lugar do outro, né, isso é o que ele fala no 47, tal certamente não é o caso da experiência da morte, que ninguém volta para descrever depois de tê-la vivido.
de onde só fazia sentido, tinha falado na última aula, né, na imaginação ficcional, né, Brás Cubas, por exemplo. Por isso, Heidegger nos diz que o conceito da própria morte tem um caráter necessariamente existencial. Ele se insere no âmbito da compreensão que cada Dasein entende sua própria existência enquanto existir, não podendo, por exemplo, integrar algo como uma descrição fenomenológica da morte como um acontecimento entre outros. Né? Ou seja, do ponto de vista da perspectiva, ou seja, não é algo que possa ser analisado e descrito de uma maneira que todos possamos... Porque daí que a singularidade tem agora esse papel tão decisivo. Né? É como cada ser aí compreende a morte. Né? Ela tem um caráter singularizante. Né? Também por isso haveria menos ainda a aprender com a morte de outros seres vivos, né? Cujo ser, como afirmado por Heidegger desde o início da primeira parte, não tem o caráter de existência, né? No sentido que ele dá ao termo. Né? Então, logo, quaisquer entes que não ser aí ficam excluídos da investigação. Aí, no 48, né, essa seção tem um caráter elucidativo no que diz respeito às três noções, né? O pendente, fim e completude ou totalidade. Né? Eu comentei na semana passada, acho interessante pensar também na ideia de completude. Né? Enfim. Então, noções que, segundo, né, as sessões anteriores mostraram, né, apareceram nesse esforço reflexivo, digamos assim, né, para pensar o que é a morte para nós. Então, né, que é o pendente. Sempre somos, ainda não tendo sido algo. Sabemos que findaremos, mas precisamos justamente entender melhor o que é isso. Enquanto pensamos o começo, a pendência, ou ainda não, e o fim, estamos pensando uma possível visão de conjunto. Acho que essa é a grande questão do jogo, né? Uma possível visão de conjunto, uma possível totalidade ou completude de nosso ser. Heidegger fala aqui em variações do ser, né? Como você há pouco dizia. Algo como modulações ontológicas que permitem distinguir o que é próprio ao ser aí do que é próprio a outros entes, como a lua ou o fruto. Né? Enfim, né, comento um pouco, ainda que o fruto permite estabelecer uma analogia com o nosso ainda não, por conta da maturidade, né? Por outro lado, ao fechar o seu estado de pendência, o fruto maduro não chegou ao fim e não esgotou suas possibilidades. O fruto pode apodrecer, pode ser comido, né? E assim por diante. O ser aí, pelo contrário, esgota suas possibilidades ao completar o seu percurso, quer tenha amadurecido ou não. Né? Como vocês, esse amadurecido, acho que é bom colocar entre aspas aí, para pensar se tem ou não relação com a autenticidade, como você colocou bem. Aí Heidegger analisa outros exemplos, como a chuva e o pão, mas de novo reitera o sentido, né, nessa contraposição, o sentido que tem o fim para nós. Enquanto seres aí, somos o nosso fim, do mesmo modo como somos o nosso ainda não e a nossa totalidade ou completude. Pois apenas nós somos o nosso futuro. Né? Aqui eu estou introduzindo uma palavra na análise, porque essa é a minha ideia, né? Enfim, para a gente ir pensando aqui, de certo modo, é como se Heidegger já estivesse, aos poucos, né? E na verdade acho que já desde a primeira parte, naturalmente, preparando o terreno, preparando a entrada em cena da temporalidade. Pois o modo como tais noções nos constituem, a diferença dos outros entes, mostra que, em última instância, é a, entre muitas aspas, consciência do tempo, a compreensão do tempo, né? Isso que ele está caracterizando, é isso que marca a especificidade do ser aí como existência. Sabemos que ainda podemos uma série de coisas. Sabemos que findaremos. Sabemos que ao findar teremos completado o nosso percurso. Estará concluída a nossa jornada. A questão é que o que sabemos de maneira vaga e confusa, né, e aí o impessoal, né, vai aparecer bastante, e temos a tendência de interpretar tais circunstâncias numa chave ontologicamente insuficiente ou inapropriada, consolidada no impessoal. O que Heidegger busca fazer aqui, seja com essas três noções ou com as tantas outras que são desenvolvidas em ser e tempo, é interpretá-las adequadamente, distanciando a compreensão ontológica do ser humano de qualquer compreensão objetiva, né, dos entes que não são humanos.
Daí a insistência nessa sessão em trazer tantos exemplos claramente distantes do nosso, como que para evidenciar o grave equívoco, né? Acho que esse é outro ponto que eu queria salientar, né? Como uma chave para a gente pensar aí. O grave equívoco contido em interpretar a existência que nos é própria a partir de entes do mundo que só conhecemos externamente, jamais internamente. Aqui eu estou introduzindo também duas palavras delicadas, né? Eu estou assumindo que a perspectiva interna, ou aquilo que na última aula eu comentei, né, em primeira pessoa, tem uma função importante aí. A gente só conhece, evidentemente, os outros entes, né, em terceira pessoa. Então, é como se o Heidegger quisesse tirar esses equívocos de cena e mostrar o outro dessas interpretações, que de algum modo é o que vai constituir a nossa verdade existencial. Da maneira mais rigorosa possível em termos filosóficos, sem esbarrar, por exemplo, em qualquer visão religiosa do mundo. Aí aqui eu deixo para depois voltar essa minha digressão aqui sobre... que aí é uma reflexão de caráter mais geral mesmo, né? Sobre o estado do discurso. Mas, enfim, acho que é importante pensar o fato de que a temporalidade já está em jogo o tempo todo, né? Como o diferencial do ser aí. Mas, enfim, vamos lá. Desculpa se eu atrapalhei, a ideia era só trazer alguns elementos ainda sobre o 47 e 48 e algumas ideias, assim, algumas pistas para a gente prosseguir. Você está com a chave? Bom, vamos lá. Vou voltar para 49. Então, dando continuidade a esse procedimento negativo, que o Fernando Félix vai lembrar, que é colocar o ser humano frente ao seu outro. Heidegger inicia a sessão dizendo que se faz preciso, quando a interpretação ontológica da morte, mostrar aquilo que ela não seria, ao menos relativamente ao ser humano, a ontologia do ser aí visada. Dentre as possibilidades alimentadas, por fim descartadas, como a gente já sabe, Heidegger começa com interpretações biológicas, médicas, médicas, que necessariamente partem da noção de vida para a caracterização de vida biológica, para a caracterização da morte. De fato, podemos abordar o ser aí a partir do prisma da vida biológica, e isso significaria colocá-lo dentro do mesmo âmbito ontológico dos animais e vegetais. Um exemplo de tal tipo, ou uma chave interpretativa da morte de tal tipo, e um exemplo de tal tipo de pesquisa, caracterização é dado pelo cálculo da média de tempo de vida de um ser aí, isso é o tempo de vida do ser humano. Também uma pesquisa acerca das formas pelas quais se morre, as causas da morte e assim por diante. O que Heidegger indica é que tal tipo de pesquisa, ontobiológica, já pressuporia sempre uma ontologia da vida, e essa, por sua vez, pressupõe uma ontologia do ser aí. É dentro do âmbito da ontologia do ser aí que chegamos à análise existencial da morte, a qual depende, eu cito, na página 28, de uma caracterização da constituição fundamental do ser aí. Aí ele começa a analisar, depois dessa jornada de citar, concepções possíveis de morte do ser aí. A primeira apresentada, através do Pinar, que pode ser compreendido como cessar de viver do ser aí enquanto ser biológico. Contudo, este fim biológico, fisiológico do ser aí, o finar, não é o mesmo que o findar, pois o ser aí não fina propriamente, suas possibilidades de ser, enquanto que o constitui, não morrem em sentido fisiológico, mas deixam de ser possibilidades a partir da efetivação da possibilidade ontológica inevitável, que é a própria morte. Por outro lado, a morte do ser aí também pode ser interpretada através do deixar de viver, Ableben. Esse deixar de viver aparece bem rapidamente no texto, por isso eu fiquei um pouco mais de dificuldade de entender exatamente o que se trata.
E aí eu recorri ao texto do Escudeiro, onde ele disse que a gente poderia entender o Apleben como um tipo de morte biográfica, ou seja, a conjunção de todas as vivências de um determinado ser aí, que é amarrada de tal forma a fornecer um todo de significado a essas vivências múltiplas e um sentido e um tipo de narração possível que daria uma ordenação a esses eventos ocorridos no percurso da vida desse ser aí. Por fim, nesse mesmo segundo parágrafo da página 28, Heidegger ainda fala, cito, do modo de ser que o ser aí é para a sua morte. Citação. Mais à frente será analisado com mais detalhe. Né? No próximo parágrafo, o primeiro da página 29, Heidegger fala da possibilidade de se interpretar o morrer através de vivências da morte descritas pela psicologia. O ponto fundamental, no entanto, é que as descrições psicológicas, esses estados de sequencial, deixar de viver, pressupõem o conceito de morte que, cito Heidegger, reclama uma analítica existencial. Ou seja, o ponto continua sendo o mesmo. Essas variações de interpretação da morte sempre levarão em conta, de modo implícito, alguma forma de compreensão de um conceito de morte adequado ao ser aí. Pois esse conceito adequado é a condição de possibilidade da morte tal como ela se apresenta em outras chaves interpretativas, outras delimitações ontológicas, outras variações. Por fim, antes de chegar no ser para a morte, Heidegger ainda rechaça tanto uma concepção transcendente da morte, que eu estou chamando de transcendente da morte, uma concepção transcendente da morte, quanto uma concepção que ele chama de metafísica. Isso no último parágrafo da página 29 e no primeiro da página 30. Quanto a essa concepção transcendente, na medida em que a morte é o fim do ser no mundo, não se pode vislumbrar um depois da morte, nem a respeito de uma continuação da vida desse ser aí, nem a respeito de um outro mundo possível no qual se daria tal continuação. No fim das contas, se a morte é uma possibilidade ontológica de cada ser aí, que cada um desses seres aí são seres no mundo, a análise está impedida de saída a um tipo de investigação exterior à estrutura fundamental do ser no mundo. Pelo menos eu entendi assim. Agora, quanto à concepção metafísica, e aí na página 30, um parágrafo relativamente curto, Heidegger indica que é uma analítica existenciária não cabe qualquer pergunta acerca de como a morte se instala no mundo, nem de qual sentido valorativo, eu diria, que a morte pode tomar. Isso é, se a morte é algo de mal, negativo, e assim por diante. E é interessante aqui Heidegger vincular a metafísica diretamente a questões morais, eu achei isso interessante. Por fim, então, Heidegger fala da precedência da análise existencial frente às outras caracterizações da morte já vistas, algo que ao longo dos parágrafos da sessão já foi aparecendo. Né? Todas as caracterizações apresentadas pressupõem de algum modo o conceito existenciário da morte enquanto próprio do ser aí, ainda que possuam legitimidade regional. Com isso se chega à conclusão, e eu cito na página 30, de que, cito, a morte é uma possibilidade privilegiada do ser aí. E pelo fato de que o ser aí não é um ser simplesmente dado, mas é um ser que tem de lidar com as suas próprias possibilidades de ser, a morte também não poderá ser apreendida como dado, mas sempre como uma dessas possibilidades de ser do ser aí. E aí, com isso, Heidegger encaminha o que virá a seguir. Né? Não podemos nos ater a essas cogitações da ideia de morte, ainda que isso, de alguma maneira, tenha pavimentado, mesmo que negativamente, o que a morte não seria para o ser aí. Devemos nos voltar agora, às duas últimas linhas do parágrafo da sessão. Devemos voltar à apresentação da estrutura ontológica do ser para o fim do ser aí, fim da citação. Com isso, eu fecho a sessão 49. Se vocês tiverem comentários, ou para 50. Pessoal, questões? Não sei, aquele livro Cambridge Companion, Being Time, não sei se é Thompson ou Thompson, enfim. Ou Thompson. Ele traduz esse Ableben, ele fala que tem a morte biológica, aí o Ableben é a morte, ele não fala biográfica, a morte você experimentar um colapso do seu mundo, e a morte, né,
vai aparecer depois, é você experimentar o colapso de todos os mundos possíveis. Assim. Você se torna um projeto, um projetar sem projeto, né? Projectless project, uma coisa assim. Não sei, acho que é parecido com o que o Escudeiro fala. Eu não tinha entendido muito bem, porque parece super rápido no texto. Mas é interessante porque o Escudeiro faz um quadro, assim, né? E aí ele explica o que seria cada um desses sentidos que aparecem. Que eles aparecem todos num parágrafo só, né? Mas é isso. Posso passar para 50? Pelo que eu entendo, o que o Heidegger está fazendo aqui é tentar mostrar a morte. Ele está fazendo, por enquanto, só negativo, né? Então, o que a morte não é. E daí tem duas concepções muito comuns de morte que ele quer evitar. A morte fisiológica, o corpo fisiológico para de viver. E aí fala, nisso a gente se aproxima dos animais, né? Então, que é o Verenden, né? Então, chegar ao fim do corpo. Daí tem uma outra morte, que é a morte mais também comum da gente entender no dia a dia, que é o fim de uma história, né? No sentido comum mesmo do termo, de a gente não ter mais narrativa, não contar mais nada, aquela vida, aquelas memórias, aquele passado parou. Ele não está falando de nenhum desses dois. Eu acho que o que ele faz aqui é delimitar o terreno. Eu não estou falando nem da morte fisiológica, nem da morte narrativa psicológica. Eu estou falando de uma outra morte que constitui o Seraí desde o momento que ele nasce, desde o momento da origem, que é uma morte, portanto, ontológica. Eu acho que, na verdade, o importante aqui para ele é falar assim, não estou falando dessas concepções tradicionais de morte. Estou falando de uma morte enquanto constitutiva do Seraí. É mais isso do que, eu acho que não tem nada além, né? Talvez o que tem além é delimitar também que o Seraí tem um modo de ser diferente dos animais, que os animais não têm essa morte é a morte mesmo, que constitui o Seraí. Não é o findar, quer dizer, o perecer ou o falecer, isso que é interessante. Tem alguns autores que veem aqui também um indício de que o Heidegger pensa, quando está pensando no pluralismo ontológico, né? Então, forte aqui existem vários modos de ser, né? E uma coisa interessante é que ele aponta para o fato de que o falecido, o finado, ele tem um modo específico de ser, que não é a existência, mas também não é um utensílio. E tem, na fenomenologia posterior, até bastante trabalho tentando descrever fenomenologicamente o modo de ser do finado, que é um modo também específico. Então, é interessante aqui no livro como que ele aponta realmente muitos modos de ser, apesar de ele privilegiar a existência e os utensílios e os subsistentes. Isso aí. Eu fiquei pensando sobre isso do modo de ser do finado e de fato não se encaixaria nem no Lapleber, né, no modo, nem na tipo de morte biológica. Mas o que eu achei curioso é que parece que o modo de ser do finado está necessariamente condicionado aos seres que ainda estão aí, que eles são vivos, né? Na verdade, em certo sentido, até aqui, né, todos os modos de ser estão de algum modo condicionados pelo Seraí, porque, afinal de contas, o que está aqui o tempo todo é o ser no mundo. Né? Quer dizer, o mundo é em função do Seraí. Né? É o próprio ser, né? Porque só há ser na medida em que há Seraí. O Seraí, ele abre o ser. Então, sim, por isso que tem muita gente que vai chamar isso aqui de idealista. Porque não há ser para além do Seraí. Essa é a tese fundamental. Você não há tempo para além do Seraí. Aqui em ser. Acho que é uma leitura possível, né? Sim. Não é um desdobramento necessário do que eu estava agora, por exemplo, especificamente falando. Porque, sim, o ser de todos os entes está escrito nessa compreensão do ser que é do Seraí. Né? Mas há a expectativa, talvez por isso que dá errado também, né? Há a expectativa do Heidegger de chegar no ser enquanto tal. Né? Acho que, enfim, esse é um dos nós aí, né?
Ele tem expectativa ao mesmo tempo que ele condiciona ao ser aí. E daí fica travado. É duas vias. É fenomenologia. Com relação a priori universal. Consciência e mundo. Confronto. Sim, mas a gente não vamos dizer, não tem como saber nada, pelo menos na chave que está sendo adotada até agora, né, sobre qualquer coisa que não esteja no interior do nosso ser no mundo. Ele não está fazendo nenhuma afirmação sobre algo que... agora, ok, Não tem como. exato. Né? Somos ser no mundo. É que aí isso nos leva a uma discussão que a gente já teve até no grupo, Várias né? vezes. Aquelas, bom, mas ele está afirmando a existência do mundo independentemente do ser aí ou não? Ela está pressuposta? Acredito que sim. Bom, então é realista? A ideia não é nenhuma coisa nem outra, enfim, essa é uma discussão, mas, vamos dizer, certamente não há compreensão, não há significado, né? Quer dizer, nada disso faria sentido sem o ser aí, né? Sim, mas Essa também o ser aí não discussão. faria sentido sem o mundo, essa é a questão. Isso que é um confronto. Sim, Que a linguagem, o logos para eu concordo. A divergência que a gente teve antes, né, no grupo foi que eu acho que isso implica um realismo. realismo, exatamente. Mas enfim, o Alex tende a defender uma posição idealista. Mas eu acho que sim, né? Quer dizer, a questão da caracterização negativa, né, eu também tentei chamar a atenção para isso, né? Ela é fundamental, e é fundamental também para uma outra coisa que eu escrevi aqui um pouco adiante, né? Que eu tinha nessas minhas anotações, porque vejam, a nossa compreensão, vejam, o que o Heidegger está tentando fazer aqui? Porque ele fala da concepção biológica, da concepção fisiológica, mas ele fala também da transcendente e da metafísica, ele chama aí de metafísica, né? A posição do Heidegger em relação à metafísica ela também é um tanto oscilante, né? Porque o texto de 29, que é metafísica, a partir dele a gente poderia dizer que Ser e Tempo é um livro metafísico, coisa que ele não afirma em nenhum momento em Ser e Tempo, né? Mas, de todo modo, né, ele está querendo afastar interpretações equivocadas da morte, isso é bem claro, né? Então, de um lado, é preciso afastar o quê? Da ciência moderna, certo? A ciência moderna, de certo modo, ela é que radicalizou de vez, a gente pode pensar que isso é uma tendência do Ocidente, mas radicalizou de vez a tendência a compreender o ser aí, né, o ser humano, como um ente entre outros, né, sem nenhuma diferença em relação aos demais, né, ou seja, como um objeto de estudo como qualquer outro, né, o ideal do positivismo, né, um pouco da ideia inicial das ciências humanas, né, que já era toda uma discussão e assim por diante. E ao mesmo tempo, quer dizer, é preciso afastar da ciência sem jogar no colo da religião, notadamente, né, de qualquer religião positiva, pelo menos, né, ou da religião em geral, que seria uma tendência ir para a transcendente ou para a metafísica, né? Então você sai da ciência e vai para onde? Então vai para a transcendente ou para a metafísica? Não, nem um caminho nem outro. Está tentando encontrar um caminho que não é nem esse nem esse. Então, trata-se de tematizar isso que de algum modo já, quer dizer, a filosofia, não só a filosofia, né? Por que ele usa a fábula de Gino? O ser humano está tentando entender, e sempre teve, uma compreensão vaga do ser. Então, trata-se de tematizar o ser, o nosso ser, o ser em geral, enfim, a questão do ser. Na chave que lhe é própria, que é essa que ele está oferecendo aqui, que é a da ontologia fundamental, né? Que constitui uma radical abertura, esse ponto é importante, né? Para enxergar aquilo que se mostra na existência, né? Isso é muito próprio da fenomenologia mesmo, né? A gente viu o parágrafo 7, né? As coisas se mostrando, né, por elas mesmas, né? Então, uma radical abertura para enxergar aquilo que se mostra na existência e no mero fato de haver entes e não nada, que é a pergunta que encerra o que é metafísica, a conferência, né? Tal como isso se mostra, né?
Portanto, sem... Esse é um ponto que eu acho que explica muito desse esforço aqui, né? Sem as toneladas de camadas interpretativas que foram se sedimentando historicamente. E que nos levam a, já de saída, né, interpretar equivocadamente. Por isso que é tão importante limpar o terreno, caracterizar negativamente as noções que estão sendo tratadas antes de qualquer delimitação positiva. Porque ele tem que afastar todas essas interpretações equivocadas, às quais nós tendemos, e nós, digamos, modernos, contemporâneos, enfim, tendemos mais do que qualquer outro, né? Ocidentais, modernos, né? Enfim. O Dasein primitivo, né, que ele tematiza lá no parágrafo 11, né, não tem uma compreensão ontológica, não fazia ontologia fundamental, né, mas de algum modo tinha uma relação mais aberta com o ser, né, do que nós, por conta desse acúmulo histórico de interpretações equivocadas, né. Então ele vai afastando, né, essas interpretações equivocadas, que seriam concorrentes da que ele está propondo, ele está tentando mostrar que não podem ser concorrentes, né? Para daí aos poucos ir introduzindo. Então, essa estratégia, né, que ele está adotando aqui, a gente já viu ele adotando, né, em outros momentos do livro e ainda vai ver adotando de novo, né? Que é primeiro afastar as interpretações, afastar os preconceitos, né? Afastar as tendências interpretativas iniciais, para depois poder apresentar e deixar. Não é nem apresentar, veja, né? À medida que você vai tirando o entulho da frente, a própria coisa vai se mostrando, essa é a ideia. Então é deixar a morte se mostrar nesse caso. Enfim, acho que é um pouco esse é um pouco isso que está em jogo, né? Vou fazer uma pergunta, talvez seja muito mas não estava pensando quando você estava falando que, tipo, necessariamente, mesmo a gente ainda não tendo chegado naquela parte de destruição da história da ontologia e tal, ele já está, de alguma maneira, limpando o terreno através dessa caracterização negativa, que não seria a morte, por exemplo, mas isso se dá também quando ele está falando de outros existenciais. Eu estava pensando, né, no rei. E aí, existe um percurso fenomenológico para que você possa fazer metafísica, né? E aí, isso já... Lógico, no caso. E é curioso que, até determinado momento, Hegel considerava que era necessário haver algum tipo de preparação para que se fizesse lógica, né, para que chegasse à metafísica. E aí, mas depois parece que isso já não é necessário. Até que no começo da ciência da lógica ele fala, olha, quem consegue chegar ao pensamento puro sem nenhum tipo de esforço, tal como eu fiz na fenomenologia do espírito, beleza, mas dá pra fazer. E aí, nós temos que se esforçar só pra ler. E eu fiquei pensando, né? Só um leitor, né? Por isso também tem esse problema de encaixe enorme na fenomenologia lógica. E eu tava pensando se seria de alguma maneira possível pro Heidegger, né? Fazer ontologia ou... Sem preparo? Sem um tipo de preparo. Não, porque a questão do método é fundamental. Você precisa de método. Você precisa pensar sobre o método, repensar o método. Então, mas não só pelo método em si, mas justamente pelo fato de que há uma história da ontologia. Também tem, né? Mas é que faz parte do método. Né? Daí a nossa diferença em relação ao Dasein primitivo. Ou por que ele vai para a fábula de Gino, né? E não para algum texto das religiões monoteístas, né? Ele está tentando encontrar uma interpretação, né? Que é pré-teórica e pré-ontológica também, porque não há ontologia ali, que ainda não entrou no circuito de interpretações com, né, métodos diferentes, etc. Né? A questão do método ela vai ser talvez, né, justamente um elemento próprio da filosofia ocidental, né, no que diz respeito a compreender o ser. Mas que é ao mesmo tempo o que institui a possibilidade da ontologia como um saber, né?
isso que eu estava pensando. Então. A destruição dá a possibilidade de ontologia quanto saber, mas não existe a possibilidade de se falar do ser, de qualquer tipo de ontologia que fale diretamente do ser sem Sem a história. Sem que a gente passe pela história, sabe? Tipo, a gente não pode. Um determinado artista não conseguiria falar Não, do poderia ser sem ter, que ele mas passe ele- Porque, tipo, quando ele critica o Jaspers na Psicologia de Visões de Mundo, ele fala justamente isso do Jaspers, o seu problema é de método, o seu método. Porque como é que se fazia, né? O método deuteriano é você fazer descrições e ficar contrapondo descrições. Você pega, tipo, a visão de mundo do religioso, você contrapõe com a visão de mundo do cientista. Aí você tenta ver qual que as duas elas têm em comum, por exemplo, no conceito de tempo. Aí você vai fazendo isso, né? Essas contraposições. O problema é que isso não tem fim, né? Porque, enfim, é infinito. É um processo realmente que talvez você não chegue a lugar nenhum, né? Então a questão é que você precisa de um fio condutor, de um método, e que você consiga ir ali quebrando as camadas de compreensão, né? Então, tipo, ele estudou a história da filosofia como um todo para entender a questão do ser, né? Ele foi destruindo essa camada de compreensão, vendo a evolução, para conseguir chegar a questão do ser. Sem método, pode cair no relativismo histórico, cada um tem aí uma concepção, perde a rigorosidade que é necessário ter a filologia na descrição. Sim, mas vamos dizer, anterior ao método tem uma questão, que é a questão do ser. Sim, mas você não consegue entender ela sem o método. Esse é o ponto. Você precisa do método para entender essa questão, que mesmo seja originária e pré-teórica, você precisa do método. Em Visões do Mundo, ele vai mostrar. Você precisa do método, eu diria, para elaborar adequadamente a questão, não também para a própria questão. Não, ela existe. A sim, questão, mas, a tipo, compreensão do ser, ela é própria, ela é pré-teórica, né? Sim, sim. Então, a questão, ela se coloca, os pré-socráticos colocam a questão do ser. Né? Sim, mas para você poder descrever, entender, né, o que de originário tem os pré-socráticos, você precisaria de um método adequado, de um fio condutor, né, da filologia, no caso. Sim, que é o que ele apresenta no parágrafo 7, como a gente viu, mas justamente por isso, né, que esse método envolve o quê? A destruição, por quê? Por tudo isso que, né, a gente estava falando aqui agora. Você tem que ir limpando o terreno, você tem que tirar as interpretações que estão postas, as visões de mundo que estão cristalizadas, né, elas têm que ser tiradas de cena, né, para que a coisa mesma possa aparecer, né? Acho que agora, acho que tem uma outra dimensão da questão do Yuri, né? Não sei, né? Mas que diz respeito também, né, ao próprio movimento da obra, Ser e Tempo, né? E o quanto, isso eu já comentei, né, que tem uma certa sobreposição de planos aqui, né? Quer dizer, você tem o plano propriamente temático, né, a evolução, digamos, do assunto, do tema, mas você tem um caminho que é percorrido pelo leitor em que as etapas vão preparando para as etapas seguintes, né? Então, ele não poderia falar do cuidado sem passar pela angústia. Ele não poderia falar da morte sem ter passado antes. Nesse sentido, daria para pensar um paralelo com a filologia do espírito, né? Com a ideia de uma sucessão de figuras que é preciso atravessar para chegar no saber absoluto, né? Que no caso seria o ser enquanto tal. Que é a terceira parte não escrita. Mas é interessante, sim, essa... Acho que tem muita coisa interessante a explorar ao pensar o Heidegger em contraposição ao Hegel, né? Assim como, né, eu vejo, aí, por conhecer mais o Kant, eu vejo muita coisa na contraposição dele ao Kant, né? Atividade, para os 50. Prelineamento, e aí Potzach, né, o Fausto coloca delineamento da estrutura ontológica existencial da morte. Eu iria começar a sessão lendo o primeiro parágrafo integralmente. Então, está na página 31 da edição que estou usando. Da Márcia. As considerações feitas a respeito do pendente, do fim e totalidade resultaram na necessidade de se interpretar o fenômeno da morte
como ser para o fim, a partir da Constituição Fundamental do Seraí. Somente assim é que se pode esclarecer como o próprio Seraí, de acordo com sua estrutura ontológica, o ser para o fim possibilita que o Seraí seja tudo. Mostrou-se a cura, cuidado, como Constituição Fundamental do Seraí. O significado ontológico desse termo exprime-se na seguinte definição: já preceder a si mesmo em um mundo enquanto ser junto aos entes intramundanos que vêm ao encontro. Com isso, explicitam-se os caracteres fundamentais do ser do Seraí. No preceder-se a si mesmo, a existência, no já serem, a facticidade, no ser junto a decadência. Se, portanto, a morte pertence no sentido privilegiado ao ser do Seraí, ela e o ser para o fim devem poder ser determinados por esses caracteres. Fim da citação. Então, acho que a ideia é a seguinte: tendo visto, primeiro, como fim, totalidade, se apresentam naquelas diferentes variações, regiões ontológicas como insuficientes para a interpretação do Seraí. E segundo, como a morte é interpretada também de diferentes modos e diferentes variações, igualmente insuficientes para esclarecer o que é a morte enquanto uma possibilidade ontológica do Seraí, nos encaminhamos finalmente à ideia de ser para o fim do Seraí. Sabemos que a Constituição Fundamental do Seraí se apresenta através da cura, cuidado ou preocupação. Coloquei cuidado daqui em diante. Portanto, para Posso fazer só um rápido comentário sobre esse primeiro parágrafo, né? Que aqui eu estava querendo insistir nessa chave, né? Que eu acho que dá para retomar, né? Que como que a temporalidade, né? Já está pressuposta aqui, né? Quer dizer, isso me lembrou um pouco também, né? Porque o Hegel sabe o fim do livro, o leitor não, né? Quer dizer, e ele está preparando o leitor para chegar lá, né? Então veja, né? O Heidegger vai chegar na temporalidade, ele está nos conduzindo até lá, né? Então é interessante, ele vai tentando na ideia de deixar a coisa vir à mostra, né? Em todas essas figuras a temporalidade vai se insinuando cada vez mais claramente até que ela própria seja tematizada. Acho que é uma maneira de ver. Porque veja, né? Aqui, desde o cuidado, né? O que é esse estar à frente de si, né? Esse vor sich sein? Num certo sentido, é que nós somos o tempo todo em função do porvir. Nós somos em função do tempo, portanto, em função do futuro. Né? Nós somos constituídos pela temporalidade. Né? E aqui é interessante, né? Foi a anotação que eu vi, o vínculo, né, que ele faz aqui entre a existência e o ser à frente, de um lado, e facticidade e já serem, de outro. Quer dizer, é um pouco como se, enfim, acho que eu, né, sugeri, claro que isso é muito selvagem, né, mas é como se fosse uma espécie de espiritualidade é forte, né, mas, enfim, imaterialidade, não, uma visão de dentro que é própria da existência, de um lado, né, e a circunstância inexorável de que estamos no mundo, de outro, que é a facticidade. Então ele está colocando existência e facticidade, né, como dois lados da mesma moeda. Mas ao mesmo tempo dois lados que são dois lados, né, que não são a mesma coisa. E somente o Seraí, né, somente o ser humano tem essa perspectiva, vamos dizer, de uma visada como que por dentro do tempo, né, olhando para o futuro e vivendo ou cuidando do existir em função do futuro. Enfim, né, acho que, quer dizer, e aqui ele coloca também, né, a queda, né, então que ele está falando dos três, né, a queda seria o modo, digamos assim, desindividualizante, né, claro que não existe um indivíduo antes, não existe nada antes, etc, etc, né, mas vai ter a singularização depois,
Então, no mínimo, enquanto possibilidade, né? A queda é o modo como nós brotamos ou caímos no mundo. Só que para existir, nós somos jogados num corpo singular. Estamos de saída caídos em uma rede de relações com outros corpos, que de fato essa rede constitui nossa existência, quer dizer, existir, queda e faticidade. Né? Enfim, só... Acho que eu me adiantei em relação ao 2, na verdade. E acho que cada um dos parágrafos que vem a seguir agora eu vou falar de cada um desses aspectos separados. Né? Vamos voltar aqui. Então, me repetir, mas só para não perder o fio da meada também. Acho que a ideia é que, visto primeiro como fim de totalidade, se apresentam diferentes regiões, como insuficiência para o ser aí, segundo, com a morte, como acontece a mesma coisa com a morte, ou seja, que ela também é interpretada de modo insuficiente relativamente ao ser aí. Nos encaminhamos finalmente a ideia de ser para o fim do ser aí. Sabemos que a constituição fundamental do ser aí se apresenta através do cuidado. Então, para elucidar a possibilidade ontológica do ser aí, que é a morte, a qual por sua vez possibilita a totalidade de possibilidades do ser aí, devemos dar conta dela através das 3 características fundamentais do cuidado. As 3 características são, como é reiterado no parágrafo seguinte, é o segundo da seção 50, existência, facticidade e decadência. Okay. Começando então pelo caráter da existência ou existencial, Heidegger retoma a discussão que abre a seção 48 acerca da pendência. Nos lembrando que para o ser aí, nada está propriamente pendente, como que carecendo de complementação, ou então que o pendente deixa de estar pendente quando você está propriamente no fim da pendência. Por isso ele diz, eu cito na página 32, para o ser aí, o fim é impendente, e aí é bevorstehend, né? E eu acho que o Fausto traduz por imediato. A morte não é algo simplesmente ainda não dado e nem o último pendente reduzido ao mínimo, mas muito ao contrário, algo impendente, iminente. A impendência ou a imediatidade da morte não deve ser entendida, contudo, no mesmo sentido de algo que está no mundo e vem imediatamente de encontro ao ser aí. Em outras palavras, não se trata de algo simplesmente dado ou uma imediatidade que se funda no ser com os outros. Na imediatidade da morte, e aí eu cito uma passagem do Escudeiro, o ser aí mesmo é iminente para si. Ou o que o Heidegger diz no terceiro parágrafo da 32, o que está em jogo para o ser aí é pura e simplesmente seu ser no mundo. Se entende bem, o fundamental é que o ser aí encara imediatamente com a possibilidade ontológica de ser para a morte, ele encara todas as suas possibilidades de ser como fundamentalmente suas. E aí, não sei se extrapolar muito a leitura do texto, mas me parece que a ideia é que o ser aí, concebendo ou não que é ser para a morte, tem todas as suas possibilidades de ser sob sua responsabilidade. E essa é a única coisa da qual ele não pode escapar, mesmo que não se queira assumir conscientemente essa responsabilidade. A morte aponta para isso, que eu não sei se estou chamando corretamente de responsabilidade, porque ainda não aparece aqui, mas ele vai falar de responsabilidade mais para frente, ou ser mais próprio, justamente porque ela é a possibilidade extrema, a possibilidade da impossibilidade absoluta de ser aí, que faz com que se feche o círculo de modos de ser possíveis. É aqui que a morte se vincula com o caráter de preceder a si mesmo do cuidado. E aí, essa vinculação entre morte e cuidado é um pouco difícil de entender, então eu peguei uma citação do livro do Casanova, que acho que ele tem muito melhor que eu, né? Então, eu cito para vocês. Página que está, só para... Não é esse, é o o compreender. Tá. Esse eu não achei no site do Aí cito, então, a mortalidade reúne o poder ser em sua integralidade. Em outras palavras, é só a partir da antecipação da morte que o ser aí passa a se realizar plenamente em sintonia com todos os existenciais que lhe são constitutivos. No momento em que uma tal realização se dá, por sua vez, o ser aí tem uma nova relação consigo mesmo enquanto cuidado. Enquanto um ente tem de ser e que encontra em cada um de seus modos possíveis de ser uma determinação efetiva do poder ser que ele é, ele não tem como escapar desse do cuidado. O ser aí tem de cuidar do poder ser que ele é.
citação. Quer dizer, eu acho, a morte explicita a totalidade de possibilidades de ser do Seraí, e com isso percebemos que o Seraí necessariamente lida ou cuida, desde o instante em que ele cai nesse mundo, ainda que não conscientemente, de suas possibilidades de ser. Ele tem que lidar com as possibilidades de ser, porque ele é um ser finito. Tendo uma compreensão dessa finitude, né? Ainda que vaga, etc, etc. Coisa que nenhum outro ente tem. Então, tipo, uma compreensão vaga que é... Mesmo a compreensão vaga é inescapável. Por ser inescapável, ele necessariamente tem que lidar com suas possibilidades, ainda de maneira imprópria. Isso, exato. A tendência vai ser lidar de maneira imprópria. Mas a gente tem que fazer alguma coisa disso. Tem que ser. Aquela coisa. Eu fiquei colocando lidar ao invés de colocar cuidado, porque... É interessante. Ele já usou esse termo antes. Sim, né? Do ponto de vista de tradução seria um problema, mas eu acho interessante porque... Manual não. O manual é o termo que ele inventou. Né? Não, a lida é o... Qual que é a lida mesmo? Lidar? Lidar é Umgang. Umgen, né? O trato também. Umgen tem mais sentido assim de um trato com as coisas, né? Próprio da ocupação, né? Mas esse trato é tá ligado ao Besorgen, né? Que é um modo do cuidado, né? Então, quer dizer, a gente está num mesmo campo de significações aí, né? E acho que justamente para tirar o sentido ôntico do cuidado, né? Para poder pensar o cuidado em sentido ontológico, é interessante jogar com diferentes palavras, né? Para a gente estar sempre tentando captar isso que ele quer dizer com cuidado, né? Mas que é esse sentido realmente de tocar a vida, né? Enfim, lidar com o dia a dia. Não acho que é tão abstrato como as coisas. Isso. Só que, ao mesmo tempo, é o mais próximo que é o mais distante do Agostinho, né? É o que está mais próximo, é o que constitui a nossa existência a cada momento, né? A gente está sempre cuidando de alguma coisa, fazendo alguma coisa em função do futuro, né? Porque a gente está fazendo isso para daqui a pouco fazer aquilo, né? Enfim. Agora eu vou pro primeiro parágrafo da página 33, que eu acho que o Heidegger passa sobre o caractere, do cuidado, da facticidade. Heidegger começa esse parágrafo dizendo que, ainda que o Seraí não saiba que sua possibilidade de ser mais extrema é que ele está entregue à sua morte, isso não implica em que ele já não esteja lançado essa possibilidade enquanto um ser no mundo. Normalmente, como diz o Escudeiro, o ser para a morte é uma possibilidade constitutiva do ser que está sempre no mundo, da facticidade desse ser, portanto. A partir daqui, o estar lançado no mundo e já ter sempre o ser para a morte como uma possibilidade sua, o ser aí pode se dar conta disso na medida em que se angustia. É isso mesmo. E eu cito Heidegger na página 33, no antepenúltimo parágrafo da seção. É na disposição da angústia que o estar lançado na morte se desentranha. E aí eu não quis exatamente, mas achei super estranho esse termo desentranhar, e aí ele falou que revelar. Desvela. Desvela? Enthullen, né? Desvelar. Tem esse sentido, né? Desentranhar não tá legal, né? De sempre destampar, né? Quer dizer, como se fosse isso, né? Quer dizer, as coisas estão tampadas, você destampa, né? Vou voltar à citação. É na disposição da angústia que o estar lançado na morte se desentranha para ser aí de modo mais originário e penetrante. A angústia com a morte é a angústia com o poder ser mais próprio, irremissível e insuperável. Essa citação. Quer dizer, o ser aí se angustia com o fato de que a morte delimita, quanto fim, um todo de possibilidades que necessariamente são suas e que necessariamente têm que ser assumidas. Mesmo que, justamente porque não há como se abster da única possibilidade ineliminável que é a morte. Nesse sentido, a angústia frente à morte não diz respeito a ter medo de deixar de viver, mas sim
Eu diria necessariamente de ter de assumir a própria vida, ser mais próprio, não sei isso. Mesmo que não se queira isso, né? Agora, no penúltimo parágrafo da sessão, a gente passaria para o último caráter do cuidado em relação à morte, à decadência. O ponto, eu acredito que seja que, ainda que no início, na maior parte das vezes, não saibamos que somos seres para a morte, que essa possibilidade extrema condiciona todas as nossas outras possibilidades de ser, isso não significa que o ser para a morte não seja uma possibilidade fundamental de ser aí. O que está em jogo é que o ser para a morte está encoberto, na decadência, pois estamos de início entregues ao mundo da ocupação, em uma fuga de tal processo de reconhecimento da responsabilidade pelas possibilidades de ser que a cada vez somos. Com isso a gente chega então à conclusão da sessão 50, que eu cito para vocês no penúltimo parágrafo da sessão. Existência, facticidade e decadência caracterizam o ser para o fim, constituindo, pois, o conceito existencial da morte. No tocante a sua possibilidade ontológica, o morrer funda-se no cuidado, na citação. E aí só falar sobre essa citação e já passou a palavra para o Arthur. Queria falar sobre essa citação, apenas sobre essa última parte aqui, ou seja, no tocante a sua possibilidade ontológica, morrer funda-se no cuidado, porque foi a parte que, para mim, eu tive mais dificuldade, mas vou tentar expressar da maneira tal como eu entendi. Eu entendi essa relação entre morte e cuidado a partir do fato de que a morte explicita a totalidade de possibilidades de ser aí, e o cuidado é esse lidar intransponível e necessário com todas as possibilidades de ser do ser aí. E aí, o que me gera um pouco de estranheza é que, ao menos no que diz respeito a se dar conta que ser aí lida com as possibilidades de ser, com suas possibilidades de ser, a morte é que possibilita chegar a isso, ainda que seja uma compreensão que não seja a melhor compreensão possível. Mas, por outro lado, se o cuidado não anteceder a si mesmo ser aí, o já ter de lidar com todas essas possibilidades de ser, o ser para a morte é também uma possibilidade que, nesse sentido, está, por assim dizer, no escopo do cuidado. Está condicionado pelo cuidado. E aí eu acho não sei se é confusa, mas eu acho essa relação complexa, mas eu entendi... Você estava citando o último parágrafo do 50. Não estou citando, não. Não. Quando você falou do cuidar fundante, sim, cuidado é fundante. Ali no penúltimo parágrafo, no tocante à no possibilidade sim. ontológica, morrer funda-se no cuidado. E aí, o que eu entendi, resumidamente, mais ou menos assim, o cuidado só ganha completamente sentido enquanto lidar com todas as possibilidades de ser, quando chegamos ao ser para a morte, que delimita todas essas possibilidades. Porém, o ser para a morte é mais uma dessas possibilidades, portanto, cuidamos do ser para a morte quanto mais uma dessas possibilidades que estão no escopo do cuidado. Eu acho que é isso. Eu terminaria aqui a parte. O morrer, né, a morte, se funda no que diz respeito à sua possibilidade ontológica no cuidado, né? Uma vez que nós somos, né, esse cuidar que, né, em função das possibilidades projeta, né, e vai existindo, né, quer dizer, né, em algum momento, né, o cuidar vai ser a morte, né, e a morte no interior desse entre nascimento e morte, né, como expressão que ele vai usar depois, entra no hall de possibilidades e no hall de preocupações, digamos assim, né, do cuidado, né. Porque veja, de novo, né, e agora ele vai para o cotidiano, né, ele volta para a cotidianidade, que foi vamos dizer, a principal base de apoio da primeira parte, né? Porque é onde se pode ver de maneira mais concreta, mais, vamos dizer, palpável, né, do ponto de vista da fenomenologia, como funciona, né? Como é o ser aí, né? Ontologicamente falando. E mesmo que a gente, já te passo a palavra, Alex, mesmo que a gente, ou justamente na medida em que nós evitamos a morte, né, como vai ficar claro na análise da cotidianidade, isso mostra que o ser aí está o tempo todo respondendo de algum modo
ao fato da morte, né? Quer dizer, a certeza da morte, enfim, né? Fugindo dela de início, na maior parte das vezes, como é próprio do pessoal. Né? Eu acho que essa frase, né, a morte se funda quanto à sua possibilidade ontológica do cuidado, é a tese que ele está defendendo, é a frase mais importante. E para entender, eu acho que a questão da filosofia transcendental aqui é muito importante. Eu acho que ser tempo como um todo tem uma grande tarefa que é mostrar quais são as condições de possibilidade de várias coisas. Essa tentativa de mostrar a condição de possibilidade. Se ele está falando que a morte não é, ele foi lá e falou, não é isso, não é aquilo, não é um monte de coisa. Ele falou, ela é do ser aí, ela é própria do ser, faz parte do ser aí. Ele, para ele justificar isso, ele tem que ir no ser do ser aí, que é o cuidado. Então, a morte, essa daqui é a tese dele, tem que ser assim, porque se a morte não se funda no cuidado, ela não é uma existencial, ela não faz parte da constituição do ser aí. Então, ele tem que provar qual é a relação da morte com o cuidado que já tinha sido conquistado. Esse parágrafo, acho que tem uma importância metodológica muito grande, que é validar a tese dele de que o ser aí é ser para a morte. E ele só consegue validar a partir do ser aí, que é cuidado. Se ele não consegue fundamentar a morte no cuidado, o ser aí não pode ser chamado ser para a morte. Eu acho que esse é muito importante metodologicamente para ele. E depois, e isso vai ser importante porque a tese final é o ser aí e a temporalidade. Então, esse aqui é um passo muito importante para chegar na tese final do livro. O ser aí é temporalidade. Então, e por isso também a angústia. Porque a angústia, se a angústia foi aquela que revelou o cuidado enquanto ser do ser aí, a angústia também tem que revelar a morte. Porque a morte está no ser do ser aí. Se a angústia não revela a morte, ele cai num problema também. E não sei. Acho que ele consegue provar que há uma relação aqui. Sim. Mas eu vejo um ponto de vista metodológico muito importante esse passo. Mas o ponto de vista metodológico, ele nos explica bem, digamos assim, o percurso do texto, né? Sim. Mas eu diria o seguinte, a angústia, ela nos mostra o cuidado e a morte, quer dizer, não é que primeiro o cuidado depois a morte. Não, O cuidado vem primeiro aqui no texto, né? Na verdade, a angústia nos leva a ver, é como se a angústia nos levasse a ver o todo da nossa existência, né? Quer dizer, no fundo, tudo que o Heidegger está apresentando, né, nesse tempo, só é visível a partir da angústia. Né? Sem angústia é impossível compreender, poderia dizer isso, né? Soa um pouco, né? Então, aí volta aquela questão que você colocou na penúltima aula, né? Se a angústia é só metodológica ou se, na verdade, é uma experiência de fato crucial, a partir da qual é possível compreender tudo isso, né? O conteúdo e a própria obra do Heidegger. Né? Ou seja, quem nunca se angustiou não vai entender se ele tem. Fala, Paula. Eu fiquei com duas dúvidas, né? Uma é também um comentário de tradução, né? Essa frase sobre a qual a gente está falando, né? A última frase do penúltimo parágrafo da seção 50, que aparece aqui nessa edição assim, no tocante à sua possibilidade ontológica, o morrer funda-se na cura. Eu fiquei pensando como é que está no alemão primeiro, se é morte ou se é morrer, e se tem alguma relevância, né? Porque aqui está morrer e não morte. Sim, é verdade. Porque ele está usando o tempo todo o Begriff des Todes, né? Que é o conceito da morte, Tod é morte. E aqui ele fala das Sterben, ou seja, o morrer funda-se hinsichtlich, né? Que seria no tocante a, no que diz respeito a, ou em vista da sua possibilidade ontológica, né? Hinsichtlich seiner ontologischen Möglichkeit. Então, das Sterben gründet in der Sorge. Né? O morrer funda-se no cuidado. Morrer, né? Tem uma Verbo. coisa interessante aí. Isso é na fenomenologia como um todo. Para evitar, quando está se falando do ser aí, quando está se falando da consciência, do ser aí, né, do ser humano, para evitar qualquer tipo de cristalização, de fixação, se evita o substantivo, e se substantivo o verbo.
ou morrer, ou nascer. É uma tendência que os fenomenólogos, de modo geral, têm de frisar que isso é um acontecer, que é um verbo. Apesar de a gente ter que transformar no substantivo para poder falar sobre isso, eu estou me referindo a um processo, a um acontecimento, a uma coisa que se dá no tempo. É mais isso. Sim, sim. Acho que a gente falou sobre isso na semana passada, né, que o Alex não estava. A gente falou sobre essa questão da importância do verbo. É o ser aí, né? Não é a existência, é o ser aí. E por vezes o existir. O existir. Né? Quer dizer, sem dúvida, esse interessante. O recurso ao verbo, né, ao infinitivo transformado em substantivo, né, é interessante porque ele tem esse papel, essa função mesmo, né, de chamar a atenção para o caráter acontecencial, né, digamos assim, disso de que se está se falando, né? Não é uma coisa. E aí outra dúvida que eu tinha ficado tem a ver com a outra citação que ele mencionou, né? Que é um pouquinho antes, ele diz assim: é na disposição da angústia que o está lançado na morte se desvela para o ser aí de um modo mais originário e penetrante. É na frase seguinte: a angústia com a morte é a angústia com, entre aspas, o poder ser mais próprio, irremisível e insuperável. Quando eu li, eu estranhei, porque eu fiquei pensando que na primeira frase ele está falando da disposição da... Onde está isso exatamente, Paula? Isso está Em qual parágrafo? No antepenúltimo parágrafo da seção 50. Ah, no mesmo parágrafo então, só que Parágrafo antes. anterior da frase que a gente estava falando. Ah, no antepenúltimo, então. Antepenúltimo. No meio, mais ou menos. Tá. Então, primeiro, eu entendi que ele estava falando da disposição da angústia, né? Do como um todo. Mas depois ele fala da angústia com a morte. E aí eu estranhei. Porque, primeiro, eu tinha entendido que a angústia não tem objeto. Então, a angústia com a morte não é a mesma coisa que a angústia sobre a qual a gente vem falando. Né? E depois, porque me pareceu que são duas coisas distintas, né? Quer dizer que elas apresentam o mesmo fenômeno. Nada. Então, acredito que seja nesse sentido que a gente está falando. Então, mas é uma excelente pergunta, né? O segundo for está entre aspas, mas o primeiro não. Porque a frase está assim: Die Angst vor dem Tode ist Angst vor dem eigensten und bezüglichen sein können. Poder ser mais próprio. Blá, blá. Então, de fato, está colocado aqui: angústia com ou perante, né? Enfim, a morte. Então, digamos, a angústia com a morte. E aí você falou, mas a angústia não pode ter um objeto. Aí a Isadora disse, mas a angústia, a morte, de certo modo, é o nada também. Ela desvela o nada. Porque é a possibilidade que significa a impossibilidade. Né? É a possibilidade da impossibilidade. Então, é o não. Né? É a negação do viver. Né? Então, acho que talvez seja o único caso em que ele pode usar a expressão angústia com algo. Né? Embora logo em seguida ele coloque o for, não, o com, entre aspas. Né? E aqui, aliás, exatamente nesse momento, né, na frase anterior, você leu as duas, né? Ele, em nota rodapé, cita a morte de Ivan Ilitch do Tolstói. Né? Que é outro autor que eu acho que tem que ser colocado naquele espectro de autores que a gente costuma situar entre os pré-existencialistas, né, ou algo do tipo, né? Porque tem uma reflexão de fato muito, muito poderosa, né? E o fato do Heidegger citar aqui é muito sintomático. Né? Eu acho que tem outra coisa também que a Paula falou importante, porque lá no parágrafo de angústia, ele fala que a angústia não é em relação a nada intramundano, nada específico, ela é em relação ao próprio ser no mundo. Ele fala isso. Eu me angustio diante do ser no mundo, de ser no mundo. Uhum. Já que ele chegou à conclusão de que ser no mundo é igual a ser aí, que é igual a ser para a morte, morte não é um evento. Se a morte não é um evento, a morte é o próprio ser aí, equivale. Uhum. Só que isso só foi possível depois que ele chegou ao conceito existencial de morte, que não é um evento. Não é um evento no mundo. Não é um evento como no mundo, não é uma vivência. A morte do outro, sim. Do outro, né? sim.
A própria não. E aí, né, ela é o Seraí, mas é o Seraí como o não do Seraí. Né? Vamos dizer, a negação desse Seraí. Eu acho que o Sartre, no Serenado, ele tem uma expressão muito boa para falar disso, que ele fala de uma totalidade destotalizante. Ah, sim. Eu acho muito boa essa expressão. Porque o Seraí é uma totalidade, porque a ele nada falta, ao mesmo tempo que ele nunca é completo, nem na morte ele é completo. Não. Porque sempre falta. Então ele é uma totalidade destotalizada. É uma boa figura. Essa não é dialética, mas essa coisa difícil. Né? Bom, será que a gente faz o intervalo agora, já que porque vai passar para o Arthur agora, né? Uma questão, tá? Vamos fazer um intervalo rápido, né? Porque ainda tem bastante coisa, né? Paraquedas. Agora eu consegui filmar. Eu marquei a reunião com a Isadora hoje de propósito, para ela curtir um pouco dessa discussão sobre a morte. O projeto existencial do ser para a morte. Agora a pessoa fala que é tipo. Foi like. Eu acho que o Heidegger fica muito